feliz de te receber aqui no nosso canal Teoterapia. Eu sou Edson Soares e aqui você vai aprender e vai conhecer diversos tratamentos que Deus deu diretamente aos homens no decorrer da nossa história, da história da humanidade. Então seja bem-vindo, fica com a gente, que Deus te abençoe. Hoje falaremos de um emblemático personagem do Antigo Testamento, chamado Sansão. Nascido na cidade de Zorá, que era uma parte da tribo de Dan, e que ficava na região montanhosa de Judá, que é uma região histórica de Israel, localizada no centro do país. A cidade estava localizada a cerca de 11 quilômetros a oeste de Jerusalém, em uma colina perto da moderna cidade de Beit Shemesh. A região é caracterizada por terrenos acidentados e montanhosos, com muitas cavernas e vales profundos. A Bíblia não relata muitos detalhes sobre a infância de Sansão. A primeira menção a ele ocorre quando seus pais, Manoá e sua esposa, que era estéril, receberam uma promessa divina de que teriam um filho que seria um nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. O anjo do Senhor apareceu a Manoá e a sua esposa e explicou que o seu filho seria um libertador dos israelitas. Vejamos o que diz as Escrituras em Juízes 13:7. Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Ser nazireu de Deus é um voto especial de consagração e santidade, descrito na Bíblia. No livro de Números, capítulo 6, um nazireu era uma pessoa que se dedicava a Deus por um período determinado, geralmente por um tempo limitado de 30, 60 ou 90 dias. Durante esse período, o nazireu fazia um voto de abstinência de certas coisas, como vinho, bebida fermentada, cortar o cabelo e contato com mortos. O objetivo do voto de nazireu era se consagrar completamente a Deus e se afastar de coisas que poderiam levar à impureza espiritual. Ao cumprir o voto, o nazireu demonstrava sua devoção a Deus e buscava uma experiência mais profunda de comunhão com o Senhor. Embora a prática do voto de nazireu não seja comum nos dias de hoje, muitos cristãos ainda buscam a santidade e a consagração de Deus por meio das orações, leitura da palavra de Deus, a Bíblia e outros meios espirituais. Na Bíblia, Sansão é descrito como tendo um temperamento impulsivo e muitas vezes agia com raiva. Vejamos o que diz em Juízes 14:19. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a ira e subiu à casa de seu pai. Sansão se irritou com o fracasso de seus convidados em responder corretamente ao enigma que ele propôs e acabou matando 30 homens para cumprir uma aposta. Em outra ocasião, depois que sua esposa lhe foi tirada, ele se vingou queimando as plantações dos filisteus. Vamos ler o que está escrito em Juízes 15:4-5. E foi Sansão e pegou 300 raposas, e tomando tochas, as virou cauda a cauda, e lhes pôs uma tocha no meio de cada 2 caudas. E chegou fogo às tochas, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a sega do trigo, e as vinhas e os olivais. Tudo foi incendiado, toda a plantação pegou fogo. E, em sua última batalha contra os filisteus, ele destruiu o templo de Dagon, matando a si mesmo e milhares de seus inimigos. Embora Sansão tenha sido abençoado com uma força sobrenatural, ele também lutou com a tentação e a fraqueza. Ele foi facilmente seduzido por Dalila, que o traiu e o entregou aos filisteus. Em última análise, Sansão perdeu sua força e foi preso pelos filisteus. Após sua captura, ele orou a Deus por força e foi concedida a ele para derrubar as colunas do templo e matar seus inimigos. Em resumo, Sansão era um homem de temperamento forte, muitas vezes agindo com raiva e impulsividade. Apesar de suas fraquezas, ele foi escolhido por Deus para liderar e lutar pelo povo de Israel. E Deus usou sua força sobrenatural para realizar feitos extraordinários. Sansão viveu durante o período dos juízes na história de Israel, que ocorreu entre cerca de 1380 e 1050 a.C. Esse período foi caracterizado por uma sucessão de líderes chamados juízes, que eram escolhidos por Deus para liderar o povo de Israel em momentos de crise e opressão por nações vizinhas. O livro de Juízes da Bíblia relata as histórias desses líderes e suas batalhas para defender o povo de Deus.
Sansão é um dos personagens mais conhecidos dessa época, tendo sido escolhido por Deus para libertar os israelitas da opressão dos filisteus. Te agradeço demais por ter chegado até aqui. Realmente pra gente está sendo uma surpresa, né? São muitos comentários, o pessoal sempre buscando falar conosco, perguntar, enfim, pedir, dar sugestões de vídeo. Isso é muito legal. É impressionante realmente a vida de Sansão. Quando a gente começou a desenvolver, né, esse pequeno projeto sobre a vida dele, para entender a teosofia de Deus na vida de Sansão, realmente muitas coisas vieram à tona. É muito legal a gente ter essa fonte, né, de conhecimento aí, agora a um clique para qualquer um de vocês. Isso é muito legal. Eu só peço a vocês que deixem seu like aí, tá bom? Se inscrevam no nosso canal para não perder tudo que a gente for montando aqui para você, todos os conteúdos, tá bom? Deus abençoe, aquele abraço no coração. E vamos pro vídeo, né? Vamos continuar. A importância em obedecer a Deus. Sansão foi escolhido por Deus para liderar e proteger o povo de Israel, mas ele muitas vezes agia impulsivamente e desobedecia a Deus. Isso levou a consequências negativas para ele e para o povo de Israel. A história de Sansão nos lembra da importância de ouvir a Deus e obedecer aos seus mandamentos, pois sempre que o pecado é gerado, o seu fruto é a morte. Vejamos o que está escrito em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por esse motivo, temos que seguir na obediência, pois é certo que estaremos agradando a Deus e atraindo bênçãos para a nossa vida e da nossa família também. O perigo da tentação. A história de Sansão também destaca os perigos da tentação. Sansão foi seduzido por Dalila e acabou perdendo sua força e sua liberdade. Isso nos mostra que precisamos estar vigilantes em relação às tentações que enfrentamos em nossas vidas e buscar a força de Deus para resistir a elas, pois, caso contrário, poderemos amargar consequências para nós e nossas famílias. Mateus 7:24 diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Deus é quem edifica as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, a nossa história. Ele é a rocha onde estamos literalmente firmados e protegidos. A misericórdia de Deus. Apesar dos erros de Sansão, Deus ainda o usou para cumprir seus propósitos. A história de Sansão nos lembra da misericórdia de Deus e de como ele pode usar até mesmo nossos fracassos para cumprir os seus planos. Por isso, precisamos fugir do pecado, nos protegendo em Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo, e sua palavra. Vejamos o que está escrito em Mateus 26:4. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que possamos ter como base a desobediência de Sansão e nos esforçarmos na busca de melhorarmos nossa comunhão com Deus. Veja o que disse Jesus em João 15:5. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eis aí uma ótima receita para estarmos fortes e sempre protegidos em Deus. A importância da responsabilidade pessoal. Sansão teve uma força física incrível, mas ele também teve uma responsabilidade pessoal em como ele usou essa força. Infelizmente, ele muitas vezes usou essa força de maneira imprudente e violenta. A história de Sansão nos lembra da importância da responsabilidade pessoal em como usamos nossos dons e habilidades em favor do reino de Deus. Somos vocacionados naturalmente para agradar a Deus, por isso, use toda a sua habilidade e instrumentalidade para agradar a Deus. E se por acaso não estiver fazendo isso agora, retome a direção, entre no barco novamente e volte a remar com Jesus. Jesus não vai te perder por nada. Guarde isso no seu coração. A vitória sobre o mal. A história de Sansão também mostra a vitória final de Deus sobre o mal. Apesar da traição de Dalila e da captura de Sansão pelos filisteus, Deus ainda o usou para derrubar o templo dos filisteus e derrotar seus inimigos. Isso nos lembra que, mesmo quando enfrentarmos situações difíceis em nossas vidas, Deus pode trazer a vitória sobre o mal e a injustiça. Em resumo, apesar de seus defeitos e falhas, Sansão foi um instrumento nas mãos de Deus para cumprir seus propósitos. Ele é um exemplo de como Deus pode usar pessoas imperfeitas para realizar grandes coisas. Por isso, não desanime. Deus não está preocupado com o seu pecado,
Ele está preocupado com você. Jesus disse em João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. A única coisa que você precisa fazer é ser sincero com Deus. Abra o seu coração e mergulhe profundamente nesse relacionamento diário com Deus. Acredite, Deus é a nossa única solução. Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha percebido que, acima de qualquer coisa, o mais importante é obedecer a Deus e a sua vontade. Fica com a gente, no próximo vídeo nos encontramos de novo.